Uma equipe de caçadores de planetas liderada pelos astrônomos da Universidade da Califórnia em Santa Cruz e da instituição Carnegie de Washington anunciou a descoberta de uma superterra com 3 vezes a massa da Terra. O exoplaneta, chamado de Gliese 581g, orbita uma estrela anã vermelha a uma distância que o coloca diretamente no meio da zona habitável do sistema, a região ótima que permite ao exoplaneta sustentar água líquida na sua superfície. Se confirmado, este mundo pode ser considerado como o exoplaneta mais parecido com a Terra já descoberto e o primeiro forte caso de um exoplaneta potencialmente habitável. Este diagrama, criado antes desta descoberta, mostra as distâncias dos planetas em nosso sistema solar, linha superior, e as distâncias no sistema Gliese 581, linha inferior, a partir de suas respectivas estrelas, à esquerda. A zona de habitação está indicada pela área azul. O novo exoplaneta Gliese 581g reside justamente entre Gliese 581c e Gliese 581d e tal equivale à posição da Terra em relação ao Sol em termos de habitabilidade. Da mesma forma, Gliese 581c está em posição equivalente à de Vênus e Gliese 581d está em distância equivalente à de Marte. O que é habitabilidade? Para os astrônomos, um exoplaneta potencialmente habitável é aquele que pode sustentar a vida, mas não necessariamente um mundo em que os humanos considerariam um lugar agradável para viver. A habitabilidade depende de muitos fatores, mas a presença da água líquida na superfície e a existência de uma atmosfera consistente estão entre os mais importantes. Nossa descoberta sugere um caso muito convincente para um planeta potencialmente habitável, disse Steven Vogt, professor de astronomia e astrofísica da Universidade da Califórnia em Santa Cruz. O fato de sermos capazes de detectar esse planeta tão rapidamente e tão perto, 20,3 mais ou menos 0,3 anos-luz, nos diz que exoplanetas como este devem ser comuns. Estas conclusões foram baseadas em uma longa campanha com 11 anos de observações através do Observatório WMKK, no Havaí. Técnicas avançadas combinadas com os tradicionais telescópios terrestres continuam a liderar a revolução da busca por exoplanetas, disse Paul Butler, da Carnegie Institution. Nossa capacidade de encontrar mundos potencialmente habitáveis agora está limitada pela disponibilidade de tempo de telescópio. Vogt e Butler lideram a pesquisa de exoplanetas chamada Lick Carnegie Exoplanet Survey. Os resultados da equipe estão relatados em um artigo a ser publicado no Astrophysical Journal e disponível online. Os coautores são o associado de pesquisa do cientista Eugênio Rivera UC Santa Cruz, o associado Nader Aguirre, astrônomo da Universidade do Havaí, Manoa e os pesquisadores Gregory Henry e Michael Williamson do Tennessee State University. As órbitas dos planetas no sistema Gliese 581 são neste diagrama comparadas com as dos planetas do nosso sistema solar. A estrela Gliese 581 tem cerca de 30% da massa do nosso Sol e o exoplaneta mais externo é mais próximo de sua estrela do que a Terra é do Sol. O quarto exoplaneta, Gliese 581g, é um exoplaneta em posição orbital favorável a sustentar a vida. Crédito, Zina Deretsky, National Science Foundation. O artigo relata a descoberta de 2 novos exoplanetas em torno da estrela anã vermelha Gliese 581. Gliese 581f e Gliese 581g. Isto eleva para 6 o número total de planetas conhecidos ao redor dessa estrela, tornando este sistema o mais rico em planetas depois do nosso sistema solar. Como observamos aqui no sistema solar, os planetas ao redor de Gliese 581 também têm órbitas quase circulares. A superterra Gliese 581g, contudo, o mais interessante dos 2 novos exoplanetas é Gliese 581g, com uma massa de 3 a 4 vezes a da Terra em um período orbital, tempo que o exoplaneta leva para dar uma volta completa em torno do seu Sol, com duração estimada cerca de 36,7 dias terrestres. Sua massa indica que ele é provavelmente um planeta rochoso, com uma superfície definida e com gravidade suficiente para manter uma atmosfera consistente, segundo Vogt. O sistema Gliese 581, localizado a 20,3 mais ou menos 0,3 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Libra, tem uma história notável de créditos em relação a exoplanetas habitáveis. 2 exoplanetas detectados anteriormente neste sistema residem justamente nas bordas da sua zona habitável, um no lado quente, Gliese 581c, e um no lado frio, Gliese 581d. E Gliese 581d.
enquanto alguns astrônomos sustentam que Gliese 581d possa também ser habitável se ele possuir uma atmosfera densa, com um forte efeito estufa para aquecê-lo. Há outros que permanecem céticos. O exoplaneta recém-descoberto, Gliese 581g, no entanto, fica bem meio da zona habitável, também chamada de Goldilocks Zone, ou seja, a zona de cachinhos dourados, por causa da história Cachinhos Dourados e os Três Ursos. O princípio de cachinhos dourados, de Goldilocks Principle, descreve uma situação em que somente uma é correta, de forma semelhante ao retratado no conto. O conceito prevalece não só na literatura, mas também na astronomia e na economia. Um planeta Goldilocks não é demasiado perto nem demasiado longe de uma estrela para excluir a vida, enquanto uma economia Goldilocks descreve um cenário em que sustentar o crescimento moderado e inflação baixa é visto como um mercado que permite que uma política monetária amigável. Tínhamos exoplanetas em ambos os lados da zona habitável, um muito quente e um bem frio, e agora temos um no meio, que é o certo, afirmou Volt. Entre a noite eterna e o dia permanente, a pequena distância em relação à sua estrela implica que o exoplaneta está amarrado pela gravidade à sua estrela, o que significa que um lado está sempre voltado para a Gliese 581, banhado com a luz do dia perpétua, enquanto o lado voltado para o lado contrário permanece em eterna escuridão. Um dos efeitos da rotação sincrônica é estabilizar os climas da superfície do planeta, de acordo com Volt. A zona mais habitável na superfície do planeta deve ser a linha entre a sombra e a luz, que os astrônomos chamam de terminator, em inglês, onde as temperaturas de superfície diminuem na direção do lado escuro e aumentam na direção do lado eternamente banhado pela luz da estela Gliese 581. Qualquer forma de vida emergente teria uma grande variedade de climas estáveis para se estabelecer e evoluir em volta, dependendo da longitude, disse Volt. Os pesquisadores estimam que a temperatura média da superfície do planeta se situa entre -31 e -12 graus Celsius na zona chamada de terminator. Por outro lado, as temperaturas verdadeiras poderão variar do extremamente quente no lado voltado para a estrela até o muito frio no lado de noite permanente. Gravidade agradável em uma superterra. Se Gliese 581g possuir uma composição rochosa semelhante à da Terra, seu diâmetro pode ser estimado entre cerca de 1,3 e 1,5 vezes o da Terra. A gravidade na superfície seria praticamente a mesma ou ligeiramente maior que a da Terra, de modo que um astronauta, com roupas bem leves, é claro, poderia caminhar sem maiores problemas eretos sobre o planeta, disse Volt. 11 anos de trabalho. As novas descobertas são baseadas em 11 anos de observações da anã vermelha Gliese 581 utilizando o espectrômetro de íris, concebido por Volt, no telescópio Keck I, do Observatório W.M. Keck, no Havaí. O espectrômetro fornece medições precisas de velocidade radial de uma estrela, o seu movimento ao longo da linha de visão da Terra, que pode revelar a presença de exoplanetas. O puxão gravitacional de um exoplaneta em órbita provoca mudanças periódicas na velocidade radial da estrela-mãe. Vários exoplanetas induzem oscilações muito complexas no movimento da estrela e os astrônomos usam sofisticadas análises para detectá-los e determinar suas órbitas e massas. Foi extremamente difícil conseguir detectar um exoplaneta como este, disse Volt. Cada vez que nós medimos a velocidade radial, nós gastamos uma noite operando o telescópio e para detectar este exoplaneta foram executadas mais de 200 observações com uma precisão de cerca de 1,6 metros por segundo. Para chegar a este número, as medições de velocidade radial, 238 no total, a equipe de Volt combinou suas observações no dispositivo íris com os dados publicados a partir de outro grupo liderado pelo Observatório de Genebra, ARPS. O projeto Igakuracy Radial Velocity Planetary Search. Além das observações de velocidade radial, os coautores Henry e Williamson fizeram medições precisas noturnas do brilho das estrelas com um dos telescópios robóticos da Tennessee State University. As nossas medições de brilho verificaram que as variações de velocidade radial são causadas por este novo exoplaneta em órbita e não por qualquer processo dentro da própria estrela, disse Henry. Exoplaneta orbitando uma anã vermelha, visto por sua exolua. Crédito, Lynette Cook. Os pesquisadores analisaram também as implicações desta descoberta em relação ao número de estrelas que são susceptíveis de ter, pelo menos, um potencial exoplaneta habitável. Dado o número relativamente pequeno de estrelas que foram cuidadosamente monitoradas pelos caçadores de exoplanetas, esta descoberta veio surpreendentemente cedo.
Volt falou que se estes exoplanetas são raros, não deveria ter sido encontrado de uma forma tão rápida e tão perto de nós. Volt está otimista e sustentou que o número de sistemas com planetas potencialmente habitáveis, provavelmente da ordem de 10% ou 20%, e quando você multiplicar isso por centenas de bilhões de estrelas na Via Láctea, que é um número grande, pode haver dezenas de bilhões destes sistemas em nossa galáxia? Será mesmo? Muito em breve saberemos. Gliese 581g, pronunciação Gliese, é um dos pelo menos 6 planetas extrasolares encontrados em órbita de Gliese 581, uma estrela anã vermelha M3V a 20,3 anos-luz de distância da Terra na constelação de Libra, Balança. A descoberta de Gliese 581g foi anunciada em 29 de setembro de 2010, e acredita-se ser o planeta mais semelhante à Terra, e o melhor candidato exoplaneta com potencial para abrigar vida encontrada até hoje. 2. Gliese 581g é um dos 6 planetas do sistema em torno da estrela Gliese 581, uma anã vermelha, que fica na constelação de Libra, tem uma massa 3 vezes superior à da Terra e parece ser rochoso. Orbita sua estrela a uma distância que o coloca bem no centro da chamada zona habitável, onde a água poderá existir em estado líquido à superfície do planeta. Se Gliese 581 gramas possuir uma composição rochosa semelhante à da Terra, seu diâmetro pode ser estimado entre cerca de 1,2 a 1,4 vezes superior ao da Terra. Portanto, terá gravidade suficiente para conseguir reter a sua atmosfera. Para os astrofísicos, um planeta potencialmente habitável é aquele que pode sustentar vida, não necessariamente um que os humanos considerem bom para se viver. Este fica bem no meio da zona habitável do seu sistema estelar, onde não fica demasiado quente nem demasiado frio, onde pode haver rios e oceanos à superfície. Translação e rotação do planeta. Um ano em Gliese 581 gramas dura 370 dias. Este é o tempo que leva a completar uma volta à sua estrela. Devido à proximidade com sua estrela-mãe, foi prevista a ocorrência de um fenômeno chamado acoplamento de maré, em que o planeta mostra sempre o mesmo lado para a estrela, tal como a Lua mostra sempre a mesma face para a Terra. Assim, no lado do planeta virado para o Sol é sempre dia e no que fica na obscuridade, a noite é eterna. Gravidade. Segundo o astrônomo Steve Volt, é uma superterra de gravidade relativamente agradável. A gravidade na superfície seria praticamente a mesma ou ligeiramente maior que a da Terra, de modo que um astronauta poderia caminhar, sem grandes problemas, ereto na superfície do planeta, afirmou Volt. Temperaturas. À superfície oscilam, por isso, entre o calor escaldante e o frio de enregelar, mas a temperatura média é negativa, menos 31 a 40 graus Celsius, segundo um comunicado de imprensa da Universidade da Califórnia em Santa Cruz. Mas, se tiver uma atmosfera, poderá ter um efeito de estufa capaz de harmonizar melhor as condições na superfície. No entanto, o local mais confortável do planeta seria a zona de transição entre a obscuridade e a luz, onde as temperaturas seriam mais amenas, dizem os cientistas. Mas o facto de o planeta estar dividido em 2 zonas claramente definidas e estáveis pode ser uma vantagem para que surja vida. Quaisquer formas de vida que surgissem no planeta teriam uma grande variedade de climas estáveis para evoluir, dependendo da longitude em que se encontrassem, comentou Steven Volt, um dos coordenadores da equipe. Atmosfera. Mas a temperatura não é tudo, havendo ainda outros desafios a ultrapassar. Um dos coautores da descoberta, Steve Volt, explica: se a atmosfera for composta por amônia, poderá ser difícil. Se forem gases convencionais como o oxigênio e o dióxido de carbono, esse tipo de gases. É claro que há todas as razões para pensar que a vida tal como a conhecemos possa lá existir. Talvez o mais interessante desta descoberta é o que traz em termos de implicações sobre a probabilidade de as estrelas terem pelo menos um planeta habitável na sua órbita. Dado o número relativamente pequeno de estrelas monitorizado pelos astrônomos caçadores de planetas, esta descoberta aconteceu relativamente depressa. Se os planetas habitáveis são raros, diz Volt, não devíamos ter achado um tão depressa, e tão perto de nós. A conclusão dele é otimista. O número de sistemas solares com planetas potencialmente habitáveis é, provavelmente, da ordem dos 10 ou 20%. Quando se multiplica isto pelas centenas de milhares de milhões de estrelas da Via Láctea, obtemos um número gigantesco. Podem haver dezenas de milhares de milhões de sistemas solares com planetas habitáveis na nossa galáxia. A equipa extra oficialmente adoptou o nome Zarminazur para o planeta. No momento,
Segundo a IAL, não existe um sistema acordado para a designação de planetas que orbitam em torno de outras estrelas, nem há qualquer plano para criar um sistema de nomeação de planetas extrasolares. A tendência que está a ganhar mais destaque usa uma letra minúscula, começando com B, para estender a designação da estrela. Então Gliese 581G provavelmente vai continuar a ser o nome oficial.